Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. E de facto, Bruno, não se fala de outra coisa. Não se fala de outra coisa, não é só na imprensa, é também na imprensa, mas é nas redes sociais. Eu diria que é também nos cafés, em todo lado, nas ruas. É, mais uma vez, Joana Marques no olho do furacão, aqui a propósito de um episódio da rubrica Extremamente Desagradável, da Rádio Renascença. Se calhar a seguir vai lançar um solo no Mel Arena. Vamos ver, tudo é possível. Para já, muitas reações ao conteúdo desta rubrica e deste episódio, em que o alvo foi a atriz Mafalda Matos, uma pessoa que se identifica como autista, está no espectro do autismo e que tem falado muito sobre essa condição nas suas redes sociais. E Joana Marques, também como é costume, gosta muito de olhar com atenção para assim, algumas declarações que figuras públicas ou semipúblicas fazem nas suas redes sociais, e então resolveu escrutinar ou esmiuçar aqui estas declarações de Mafalda Matos num episódio que teve o título de Mafalda e os amigos neurodivergentes. Houve aqui muitas reações, de um lado pessoas a criticar o suposto bullying de Joana Marques, também já não é uma novidade. Sabemos que quando Joana Marques ataca alguém ou escolhe alguém como alvo do seu programa, estas acusações repetem-se, que está a fazer bullying, que não é humor. E aqui nas críticas à humorista destaca-se o facto de estar a atacar alguém que sofre de uma doença, de uma condição como o autismo, porque há muitas pessoas que só são diagnosticadas em idade adulta, que é, como foi o caso, aparentemente, desta atriz, Mafalda Matos, que terá tido um diagnóstico tardio e que a ajudou, segundo a própria, a compreender também muitos dos comportamentos e das situações por que passou ao longo da vida. Portanto, haverá muitas pessoas que se identificam com aquilo que aconteceu com a atriz, que não tinham explicação para muitos comportamentos e que depois um diagnóstico feito já em idade adulta ajudou também a compreender. E o que é que acontece aqui? Muitas destas pessoas acabam por reorientar os seus círculos, reorganizar os seus círculos sociais. Sim, começam a compreender-se melhor. A compreender-se melhor e também leva a conviverem com pessoas que partilham desta experiência. E eu creio que aqui o alvo de Joana Marques foi mesmo esta ideia de transformar esta identidade numa espécie de comunidade fechada, em que tudo o que se faz agora tem que ver com essa identidade e com essa condição. E isto gerou logo uma reação da própria atriz, Mafalda Matos. Uma reação forte. Uma reação forte, muito emotiva nas redes sociais. E claro, que depois isto não parou. Claro. Passou das críticas. E a discussão parece-me que continua a ser sobre os limites do humor, não é? Sobre os limites do humor, sobre se deve eleger aqui como alvo pessoas de alguma forma que têm fragilidades. Nós temos ouvido também a Joana Marques ao longo do tempo dizer que pretende, de alguma forma, aqui desmascarar ou expor pessoas que são vaidosas e que se apresentam umas como gurus. Explora o ridículo, não sei se uma condição destas é suposto ser ridículo. Não é? Pronto. Ou pelo menos a noção de ridículo que cada um de nós tem, que é diferente, não é? Porque as pessoas que supostamente têm o seu ridículo exposto, para elas próprias não estão a ser ridículas, não é? Claro. Sim, o ridículo, quer dizer, não saímos daqui. O ridículo pode ser um tipo que usa óculos e é o caixa de óculos. Ou, sim, claro.
Aqui, qualquer coisa claro, serve a noção do ridículo, do que é que pode ser, do que é que deve ser ridicularizável, até com que intuitos, porque todos nós, com determinadas figuras, somos tentados a concordar que são ridículas e aí não haverá grande problema, porque há uma espécie de unanimidade que, no fundo, defende... Que nunca é unânime. Que nunca é. Claro. Mas é mais ou menos. Pode ser largamente maioritária, não é? Sim, e aqui neste caso parece que já há uma divisão muito acentuada. Nós vimos, no caso dos anjos, também houve pessoas a defender os anjos. Claro. E a houve, defender... mas menos. Parece-me que havia uma maior unanimidade do que em relação a este caso. Obviamente, porque tenho visto nas redes mas sociais. também houve isto para reforçar aquilo que estavas a dizer, porque nunca há uma unanimidade. E têm características diferentes os dois casos, não é? E aqui o facto de se falar de uma doença, de uma condição, e uma condição que muitas pessoas vivem, não só na primeira pessoa, mas também com familiares, até com crianças, com os filhos, levanta outras questões, também sensibiliza as pessoas de uma forma diferente para este tema e para a forma como olham aquilo que veem como um ataque a estas pessoas. É uma situação diferente e que já motivou aqui queixas na ERC. Então vamos ter uma segunda volta porreira, que é a decisão da ERC. Ainda falta isso. Para Deixa-me aqui trazer um caso, e que foi a nossa colega Patrícia Oliveira que mandou mensagem, recordando o programa do Bruno Nogueira, Tabu, em que fazia humor com condições físicas variadas. Mas envolvia as pessoas. As próprias pessoas. Havia uma concordância das pessoas, dos visados. É isso que faz a diferença. Daquelas pessoas que estavam ali. Atenção. E aqui eu creio que a crítica da Joana Marques, claro que isto é humor, mas também comporta uma parte crítica social, é um pouco este aproveitamento, ou que ela vê como um aproveitamento de certas condições, até para autopromoção. Não é um combate ao preconceito que o Bruno Nogueira, no fundo, também queria fazer. Exatamente. Eu acho que aqui ela orientou muito o programa para isso. Há pessoas que depois são diagnosticadas mais tarde, que não são bem, é quase como se não fossem, são autistas, mas não são bem, são assim, uma forma menor de autismo e que depois se aproveitam dessa condição para autopromoção. Eu acho que esse era o alvo da Joana Marques. Claro que há pessoas que não veem as coisas dessa forma, lá está, uma por se sentirem também elas incluídas nesse grupo, outras por conhecimento de casos semelhantes ou parecidos e se sentirem também elas atacadas. Para já chegou à ERC, como dizias, Paulo, agora vai ser interessante ver como serão, qual será a reação e a ERC seguir aquilo que fez, por exemplo, com a análise de entrevistas de José Rodrigues dos Santos, vai ensinar a Joana Marques a fazer a rubrica dela amanhã, o que deve e o que não deve fazer. Não dizer. Portanto, enfim, não se fala de outra coisa e vai continuar a não se falar de outras coisas durante algum tempo. Ainda não se fala de outra coisa, deixar só aqui a nota que o site do Observador tem, pela pena de António Moura dos Santos, um rest in peace a Glenn Hansard, o músico irlandês que morreu ontem. De resto, um dia com muitas mortes no mundo da música. O Kavinsky, um DJ francês que esteve em destaque, por exemplo, na cerimónia de encerramento dos últimos Jogos Olímpicos, também ontem morreu em Paris. O Glenn Hansard parece que tocou mais no coração dos portugueses, porque veio a Portugal algumas vezes. Eu vi uma fotografia dele, acho que em Chaves. Sim. Ele era muito amigo do Walter Lobo, um cantor português que faz programação também em algumas casas de espetáculos e que programou o Glenn Hansard. O Walter Lobo chegou a estar em palco várias vezes com o Glenn Hansard. É um irlandês da rua, pode-se dizer, aquelas figuras que conseguem ganhar um Oscar, mas depois nunca deixam de ter aquele lado de tipo porreiro que vai ao café contigo, tipo normal, beber uma cerveja. Neste caso seria uma Guinness, não sei se ele gosta de Guinness ou não, mas sendo irlandês. Ele ainda por cima tem uma morte trágica, um acidente de moto nos arredores de Dublin. Tira a vida a um cantor que toda a gente parece dizer que era um tipo igual a nós e não uma grande estrela, apesar da sua carreira, o poder fazer como
como tal, como uma grande estrela. Fica também um bocadinho assoberbado, porque depois isto é a nossa bolha, não é? O teu feed... Claro. Fica... E as então, pessoas como que conheces, claro. as pessoas que eu conheço e depois as publicações que eu sigo, mesmo algumas que eu não imaginei que pudessem conhecer ou gostar de Glenn Hansard, todas fizeram um elogio ou tinham uma história com o Glenn Hansard. Não é assim uma grande estrela internacional, apesar de ter vencido um Oscar de melhor canção pelo filme que fez para o filme Once, em 2007. Ele já tinha participado também num outro filme alguns anos antes, em que fazia precisamente de um músico irlandês, o filme Os Commitments, do Alan Park, que é um filme bem jeitoso. É um filme bem jeitoso. Ele era muito novo nesta altura. Teve os The Frames, mas a carreira a solo também é digna. Fica aí o elogio e também o artigo do António Moura dos Santos a propósito de Glenn Hansard, que está em observador.pt.